Há sistemas estelares onde chovem diamantes e outros onde as estrelas devoram seus planetas. Este audiolivro te acompanha durante 2 horas em uma viagem relaxante pelos dados mais surpreendentes do universo. Desde sóis que ardem com temperaturas impossíveis até mundos que desafiam as leis da física, cada história é uma janela para o desconhecido. Enquanto seu corpo descansa, sua mente explora e cada dado, cada imagem cósmica acende a maravilha. A curiosidade humana tem sido o motor de nossa busca por entender o cosmos. Desde tempos imemoriais, olhamos para o céu, perguntando-nos o que há além de nosso lar na Terra. Estamos sozinhos no universo? Existem outros mundos que poderiam abrigar vida? Cada vez que olhamos para as estrelas, nos deparamos com um sem fim de incógnitas. Com cada descoberta, nos aproximamos um pouco mais de responder a essas perguntas. E hoje nos concentraremos em alguns dos sistemas mais próximos de nós. No coração de nossa exploração está Próxima Centauri, a estrela mais próxima do nosso Sol. Imagine que você está em um deserto cercado de areia e solidão, e de repente aparece um oásis à distância. Assim é como se sente descobrir Próxima Centauri no vasto deserto do espaço. Com uma distância de apenas 4 anos-luz, esta estrela é um farol que nos convida a explorar seus segredos. Mas o que faz de Próxima Centauri algo tão especial? As estrelas anãs vermelhas como Próxima Centauri são as mais comuns em nossa galáxia, a Via Láctea. Pense nelas como as pequenas mas poderosas luzes em uma grande festa. Embora sejam menos brilhantes do que muitas de suas companheiras maiores, sua abundância e longevidade as tornam protagonistas da história estelar. Que segredos guardam essas estrelas que parecem tão humildes à primeira vista? A resposta a essa pergunta pode mudar nossa compreensão da vida no universo. Adentrando no sistema planetário de Próxima Centauri, encontramos 3 planetas que giram em torno desta estrela. Imagine uma dança cósmica. Cada planeta movendo-se em sua própria órbita, como dançarinos em um palco estelar. Um deles, Próxima B, está na zona habitável, onde as condições podem ser adequadas para a vida. Que tipo de mundos poderiam ser esses? Existem oceanos, montanhas ou até mesmo criaturas que habitam suas superfícies. Ao olhar para o sistema de Alpha Centauri, encontramos um grupo estelar que compartilha um destino semelhante. Alpha Centauri é um sistema que, como um aglomerado de luzes brilhantes, é composto por 3 estrelas. Alpha Centauri. A e B são as mais proeminentes e juntas formam um dueto que poderíamos comparar a um par de gêmeos brilhantes no céu. Mas o que as diferencia e o que nos revelam sobre a formação de sistemas estelares? Alpha Centauri. A e B são fascinantes por sua massa e luminosidade. A primeira é ligeiramente maior que nosso Sol, enquanto a segunda é um pouco menor. Essa dualidade nos leva a perguntar: como isso afeta os planetas que poderiam girar ao seu redor? A possibilidade de vida nesses planetas nos intriga. Poderiam existir condições semelhantes às que temos aqui na Terra? Seguindo nossa jornada, encontramos outro sistema próximo, a estrela de Barnard. Este sistema, embora não tão conhecido quanto os anteriores, é uma joia escondida no vasto cosmos. Conhecida como uma das estrelas mais próximas do nosso sistema solar, Barnard é como um ancião sábio que tem observado o universo por milênios. Mas o que pode nos contar sobre os planetas que poderiam orbitar ao seu redor? No sistema de Barnard, descobrimos um exoplaneta chamado Barnard B. Este planeta, que se encontra na zona habitável, levanta mais perguntas do que respostas. É um mundo gelado, um deserto estéril, ou poderia haver vida em suas frias planícies? Cada descoberta neste sistema nos leva um passo mais perto de entender nosso lugar no cosmos. Luhrmann 16, um sistema de anãs marrons, adiciona outra camada de mistério à nossa exploração. Essas estrelas não são realmente estrelas no sentido tradicional, mas sim corpos que se encontram entre as estrelas e os planetas. A curiosidade se desperta ao nos perguntarmos: que tipo de mundos poderiam orbitá-las? Poderiam existir planetas nesses sistemas que desafiam nossa compreensão atual do que é um planeta? Wolf 359, por outro lado, é uma das estrelas mais fracas que podemos observar da Terra. Sua luz tênue é como um sussurro no vasto silêncio do espaço. Mas que segredos oculta seu sistema? Poderia haver planetas que, apesar de sua proximidade, são completamente desconhecidos para nós? Finalmente,
exploramos Gliese 411, outra anã vermelha que nos oferece uma nova perspectiva sobre a formação de sistemas planetários. Cada um desses sistemas estelares que mencionamos é como um livro aberto, cheio de histórias para contar. A busca por vida, o estudo de suas características e a compreensão de sua evolução são apenas o começo de uma aventura que nos levará através da imensidão do cosmos. Assim, enquanto embarcamos nesta travessia, lembremos que cada estrela, cada planeta e cada sistema são peças de um quebra-cabeça gigantesco. À medida que desvendamos esses mistérios, nos aproximamos um pouco mais de entender não apenas o universo, mas também a nós mesmos. O que mais nos reserva a exploração desses sistemas estelares? A resposta a essa pergunta está esperando para ser descoberta. Próxima Centauri, o vizinho mais próximo do nosso Sol, é como um pequeno farol na vasta escuridão do espaço. Mas o que o torna tão especial? Em primeiro lugar, Próxima Centauri é uma anã vermelha, uma estrela que, apesar de seu brilho modesto, desempenha um papel crucial no estudo da astrobiologia e na busca por vida além da Terra. Sua proximidade, a apenas 4 anos-luz de distância, a torna um alvo ideal para os astrônomos que desejam explorar o potencial de outros mundos habitáveis. O sistema de Próxima Centauri é formado por esta estrela e outros 2 sistemas estelares, Alpha Centauri A e B, que orbitam entre si. Mas você sabia que as anãs vermelhas são as estrelas mais comuns em nossa galáxia? Representam aproximadamente 75% de todas as estrelas na Via Láctea. Apesar de serem menores e mais frias que nosso Sol, essas estrelas têm uma duração de vida incrivelmente longa. Algumas podem brilhar durante bilhões de anos. Isso levanta uma pergunta intrigante. Que tipo de mundos poderiam existir ao redor dessas estrelas antigas e estáveis? Próxima Centauri tem uma temperatura de apenas 1.300 graus Celsius em sua superfície, o que a torna muito mais fria que nosso Sol. No entanto, os planetas que orbitam perto dela poderiam estar em uma zona habitável, onde as condições sejam adequadas para água líquida. Essa possibilidade não é trivial. De fato, foram descobertos pelo menos 3 planetas ao redor de Próxima Centauri, e um deles, chamado Próxima B, está na zona habitável. Poderia este planeta ser o lar de vida extraterrestre? Visualize Próxima B como um mundo em uma dança delicada. Ele está a uma distância que lhe permite receber luz suficiente de sua estrela, mas não tanto a ponto de sua superfície se tornar um deserto ardente. Isso significa que, se tiver uma atmosfera adequada, poderia abrigar oceanos de água e, portanto, potencialmente vida. Mas, o que mais sabemos sobre este fascinante planeta? Próxima B é um pouco maior que a Terra, o que o coloca na categoria de superterras. No entanto, sua proximidade à Próxima Centauri significa que experimenta um fenômeno chamado bloqueio de maré, o que significa que um lado do planeta está sempre voltado para sua estrela. Isso poderia criar um ambiente extremo, com um lado quente e outro frio. A pergunta que surge é: como isso afetará a possibilidade de vida em sua superfície? Os outros 2 planetas do sistema, Próxima C e Próxima D, também apresentam características intrigantes. Embora Próxima C esteja mais longe da zona habitável, seu estudo poderia oferecer pistas sobre a formação e evolução dos sistemas planetários em torno das anãs vermelhas. Imagine que cada um desses planetas é como um livro em uma biblioteca cósmica, esperando para ser aberto e explorado pelos cientistas. A exploração de Próxima Centauri e seus planetas é um passo crucial em nossa busca por vida no universo. Cada descoberta nos aproxima um pouco mais de responder perguntas fundamentais sobre nossa existência. Se algum dia conseguirmos visitar esses mundos, poderíamos encontrar ecos de vida, ou talvez evidências de civilizações avançadas. De que forma isso impactaria nossa compreensão do cosmos? No entanto, a distância continua sendo um obstáculo significativo. Com a tecnologia atual, uma viagem à Próxima Centauri levaria milhares de anos, mas a ciência avança rapidamente. Projetos como o Breakthrough Starshot estão desenvolvendo ideias para enviar pequenas sondas a velocidades próximas à da luz. Isso poderia nos permitir receber imagens e informações de Próxima Centauri em algumas décadas. Você consegue imaginar receber um sinal de um mundo que poderia ser o lar de vida? Enquanto continuamos observando e estudando, Próxima Centauri se torna um símbolo de esperança e curiosidade. Cada vez que olhamos para as estrelas, lembramos que estamos em um canto do universo cheio de mistérios.
A busca por vida além da Terra não é apenas um esforço científico. É uma exploração de nossa própria humanidade e de nosso lugar no cosmos. À medida que nossas ferramentas e métodos melhoram, a possibilidade de descobrir que não estamos sozinhos no universo se torna cada vez mais real. Próxima Centauri, com sua riqueza de planetas e sua proximidade, é apenas o começo de uma jornada fascinante. Que segredos ainda nos reserva o universo? A exploração continua e cada nova descoberta abre a porta para mais perguntas, convidando-nos a sonhar com o que poderia estar além de nosso alcance. Se você está gostando desta viagem pelo universo e quer continuar explorando mais mistérios do cosmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. As anãs vermelhas são estrelas fascinantes que desempenham um papel fundamental na nossa compreensão do universo. Mas, o que as torna tão especiais? Para começar, são as estrelas mais abundantes na nossa galáxia. A Via Láctea. Estima-se que representem cerca de 75% de todas as estrelas. Isso significa que, se olharmos para o céu, é provável que muitas dessas pequenas luzes que vemos sejam anãs vermelhas, embora sejam fracas demais para serem vistas a olho nu. Imagine uma pequena fogueira no meio de um vasto deserto. Essa fogueira é quente e acolhedora, mas não brilha tanto quanto um grande fogo. Assim são as anãs vermelhas. São estrelas mais frias e menores que o nosso Sol, mas sua luz e calor podem ser cruciais para os sistemas planetários que orbitam ao seu redor. Apesar de seu tamanho, sua longevidade é impressionante. Estima-se que possam viver bilhões, até trilhões de anos, o que lhes dá muito tempo para desenvolver sistemas planetários e, potencialmente, vida. A temperatura de uma anã vermelha é muito mais baixa do que a de estrelas maiores. Enquanto o Sol tem uma temperatura superficial de aproximadamente 6.000 graus Celsius, as anãs vermelhas podem variar de 2.000 a 4.000 graus. Isso significa que, embora sejam menos brilhantes, podem ser o lar de planetas que se encontram na zona habitável, onde as condições poderiam permitir a existência de água líquida. Mas, o que é exatamente essa zona habitável? A zona habitável é como o lugar ideal para viver em um bairro. Não está muito quente nem muito frio, exatamente no meio, onde a vida poderia prosperar. Para uma anã vermelha, essa zona pode estar muito mais próxima da estrela do que para o nosso Sol. Isso levanta uma pergunta intrigante. Os planetas que orbitam perto dessas estrelas menores poderiam abrigar vida? No entanto, há desafios. As anãs vermelhas são conhecidas por serem muito ativas, especialmente em suas primeiras etapas de vida. Isso significa que podem emitir erupções estelares e radiação intensa que poderiam afetar os planetas próximos. Imagine viver ao lado de um vulcão ativo. Embora possa parecer emocionante, a realidade pode ser perigosa. Isso nos leva a pensar sobre como a vida poderia se adaptar a essas condições extremas, se é que existe. A maioria das anãs vermelhas também é muito mais velha que estrelas semelhantes ao Sol, o que lhes dá um ciclo de vida muito diferente. Essa longevidade poderia ser uma vantagem para qualquer forma de vida que esteja buscando se desenvolver. De certa forma, é como se tivessem um tempo extra para evoluir. Mas, o que aconteceria com os planetas que orbitam essas estrelas? Eles tiveram tempo suficiente para desenvolver características que poderiam suportar a vida? Nos últimos anos, os astrônomos descobriram muitos exoplanetas que orbitam anãs vermelhas. Alguns desses planetas, como Próxima Centauri b, estão na zona habitável de sua estrela. Isso nos leva a perguntar, que tipo de clima poderiam ter? Seriam semelhantes à Terra? A resposta pode ser mais complexa do que parece. A atmosfera desses planetas poderia ser muito diferente devido à proximidade de sua estrela. Isso poderia influenciar a temperatura, a pressão e, claro, a possibilidade de água líquida. Alguns cientistas sugerem que, mesmo que esses planetas sejam muito diferentes da Terra, isso não significa que não possam abrigar vida. A vida é incrivelmente adaptável e pode encontrar maneiras de sobreviver em condições extremas. Mas, que tipo de formas de vida poderíamos esperar? Seriam organismos semelhantes aos que conhecemos em nosso próprio planeta? As anãs vermelhas, em sua essência, nos desafiam a repensar nossas ideias sobre a habitabilidade e a vida em outros mundos. Elas nos convidam a explorar o desconhecido, a olhar além do que consideramos familiar. Cada nova descoberta sobre essas estrelas nos aproxima um passo mais de responder uma das perguntas mais antigas da humanidade. Estamos sozinhos no universo? Em resumo,
As anãs vermelhas são não apenas as estrelas mais comuns da nossa galáxia, mas também as mais intrigantes. Elas nos oferecem um campo de estudo fascinante cheio de possibilidades. Quanto mais aprendemos sobre elas e os planetas que orbitam ao seu redor, mais percebemos que o cosmos está cheio de surpresas. A exploração desses sistemas estelares poderia nos revelar segredos sobre nossa própria existência e o lugar que ocupamos no universo. Assim, enquanto continuamos nossa busca para compreender esses mundos distantes, lembremos que cada estrela, por menor que seja, tem sua própria história a contar, e talvez, só talvez, em alguma dessas anãs vermelhas, haja um pequeno canto do universo onde a vida floresce, esperando para ser descoberta. O sistema planetário de Próxima Centauri é um lugar fascinante que desperta a curiosidade de astrônomos e sonhadores por igual. Este sistema, que gira em torno da estrela mais próxima do nosso Sol, é um pequeno canto do universo que pode ter segredos surpreendentes. Mas, o que o torna tão especial? Vamos descobrir. Primeiro falemos dos 3 planetas que orbitam Próxima Centauri. Imagine uma dança cósmica na qual esses planetas giram em torno de sua estrela, cada um com seu próprio ritmo e características únicas. O primeiro nesta dança é Próxima Centauri b, um exoplaneta que se encontra na zona habitável de sua estrela. Isso significa que poderia ter as condições adequadas para abrigar água líquida, um ingrediente essencial para a vida como a conhecemos. Não é incrível pensar que pode haver água em outro mundo? Agora, consideremos Próxima Centauri c, um planeta que está um pouco mais longe de sua estrela. Acredita-se que seja um gigante de gelo, um mundo coberto de gelo e frio, onde as temperaturas são extremamente baixas. Você consegue imaginar como seria caminhar sobre um planeta tão gelado? Embora a vida talvez não seja possível lá, sua existência nos mostra a diversidade de corpos celestes que podem habitar um mesmo sistema. O terceiro planeta, conhecido como Próxima Centauri d, é um pouco menor e menos compreendido do que seus irmãos. Com um tamanho aproximado similar ao de Marte, os cientistas ainda estão investigando suas características. Poderia este pequeno mundo ser o lar de formas de vida desconhecidas? As possibilidades são infinitas e cada descoberta nos leva a novas perguntas. O sistema planetário de Próxima Centauri é um lembrete de que não estamos sozinhos no vasto cosmos. Cada um desses planetas tem sua própria história e seus próprios mistérios, esperando para serem desenterrados por exploradores do espaço e cientistas curiosos. Mas como sabemos que esses planetas existem e o que os torna tão intrigantes? A resposta nos leva à tecnologia que utilizamos para estudar o universo. Os telescópios e outras ferramentas avançadas permitiram que os astrônomos detectassem os movimentos sutis das estrelas e dos planetas que as orbitam. Graças a isso, podemos inferir a presença desses mundos distantes, mesmo que estejam a mais de 4 anos-luz de distância. É como tentar ver um farol na névoa. Às vezes, só se percebe seu brilho, mas sabemos que ele está lá. Cada nova descoberta em Próxima Centauri nos oferece uma oportunidade para refletir sobre nosso lugar no universo. O que significa que haja planetas tão perto de nós? A possibilidade de vida neles, embora ainda não confirmada, nos convida a pensar no que poderia estar ocorrendo nesses mundos distantes. Poderiam ser um refúgio para seres inteligentes, ou talvez um lar para formas de vida que nunca imaginamos? Além disso, a existência desses planetas levanta questões sobre como se formam e evoluem os sistemas planetários. Próxima Centauri, sendo uma anã vermelha, tem características que a diferenciam de outras estrelas mais brilhantes. Essas estrelas são comuns na Via Láctea, o que sugere que pode haver muitos mais sistemas semelhantes esperando para serem descobertos. Cada estrela poderia ser o lar de um novo sistema planetário cheio de potencial e mistério. Com o avanço da tecnologia, os cientistas continuam explorando e estudando esses mundos. Imagine num futuro próximo um telescópio espacial capaz de capturar imagens detalhadas de Próxima Centauri b. Que revelações poderiam surgir de uma observação tão próxima? Talvez descubramos atmosferas, oceanos ou até mesmo sinais de vida. Cada novo avanço nos aproxima um passo mais de responder perguntas que têm estado na mente da humanidade durante séculos. Por outro lado, a exploração desses planetas não só nos oferece a possibilidade de encontrar vida, mas também nos ensina sobre nossa própria Terra. Ao estudar outros mundos, podemos entender melhor nosso clima, nossa geologia e os processos que moldaram nosso planeta. Não é fascinante como olhar para o espaço pode nos ensinar tanto sobre nós mesmos?
A busca por vida no sistema de Próxima Centauri é uma das muitas aventuras que nos espera no vasto oceano do cosmos. Cada descoberta é uma peça a mais do quebra-cabeça universal, e cada pergunta sem resposta nos impulsiona a querer saber mais. Assim, enquanto continuamos explorando, lembremos que o cosmos está cheio de maravilhas e que talvez, algum dia descubramos que não estamos tão sozinhos quanto pensamos. Em conclusão, o sistema planetário de Próxima Centauri é um lugar cheio de mistérios que nos convidam a sonhar e a explorar. Desde seus 3 planetas até as possibilidades de vida, o estudo deste sistema nos lembra que o universo está cheio de surpresas. O que mais o espaço nos revelará no futuro? Somente o tempo e nossa curiosidade dirão. O sistema estelar Alpha Centauri é um lugar fascinante que capturou a imaginação de astrônomos e sonhadores por igual. O que o torna tão especial? Para começar, é o sistema estelar mais próximo do nosso próprio Sol. Este grupo estelar é formado por 3 componentes: Alpha Centauri A, Alpha Centauri B e Próxima Centauri. Então, o que há por trás dessas estrelas que nos observam de tão longe? Alpha Centauri. A e B são na verdade um par de estrelas que orbitam entre si. Imagine 2 bailarinas em uma elegante valsa, girando e se movendo em perfeita harmonia. Alpha Centauri. A é mais brilhante e maior que o nosso Sol, enquanto Alpha Centauri B é um pouco menor e menos luminosa. Juntas, formam um dueto estelar que tem fascinado cientistas e o público por gerações. A curiosidade nos leva a perguntar: qual é a diferença entre essas 2 estrelas? Embora ambas sejam semelhantes, Alpha Centauri A brilha com uma luz dourada, enquanto Alpha Centauri B emite um brilho mais tênue e amarelado. Essa diferença em luminosidade não é apenas visual, também tem implicações para os planetas que poderiam orbitar ao seu redor. Você consegue imaginar um mundo onde a luz do dia vem de 2 sóis em vez de 1? Continuando nossa jornada, não podemos esquecer de Próxima Centauri, a 3ª estrela do sistema, ao contrário de Alpha Centauri A e B. Próxima Centauri é uma anã vermelha, muito menor e mais fria. Pense nela como o irmão mais novo que sempre fica em casa enquanto os outros 2 saem para explorar. Embora seja menos brilhante, Próxima Centauri tem a honra de ser a estrela mais próxima da Terra. A apenas 4 anos-luz de distância. Quão perto é isso? Para colocar em perspectiva, se pudéssemos viajar à velocidade da luz, chegaríamos em um piscar de olhos, mas com a tecnologia atual, levaríamos milhares de anos. Agora vamos falar sobre os planetas que orbitam essas estrelas. Muitas vezes nos perguntamos, poderia haver vida nesses mundos distantes? No caso de Próxima Centauri, foi descoberto um exoplaneta chamado Próxima B, que está na zona habitável de sua estrela. Isso significa que talvez poderia ter água em estado líquido, um ingrediente essencial para a vida como a conhecemos. Imaginar um planeta com oceanos, céus e montanhas, tudo sob a luz de uma anã vermelha, é um pensamento emocionante que desperta nossa curiosidade. Mas e os planetas que orbitam Alpha Centauri A e B? Até o momento, não foram encontrados exoplanetas confirmados em suas órbitas. No entanto, os cientistas estão utilizando telescópios avançados para buscar sinais de mundos ocultos. Cada nova descoberta pode ser uma janela para um futuro onde a humanidade não apenas explora, mas também habita em outros sistemas estelares. As possibilidades não param por aí. Imagine que descobríssemos um planeta que não apenas pode ter água, mas também tem uma atmosfera rica em oxigênio. Como seria viver em um mundo onde o céu é de uma cor diferente e as estrelas brilham com uma intensidade desconhecida para nós? A ideia de encontrar formas de vida completamente diferentes é algo que sempre fascinou os cientistas. Enquanto isso, o sistema Alpha Centauri continua sendo um lugar de estudo constante. Cada avanço na tecnologia nos aproxima mais de descobrir os segredos que guarda. As perguntas continuam surgindo. Existem mais planetas lá fora? Esses mundos poderiam abrigar vida? A busca por respostas continua, e cada descoberta pode ser uma faísca que acende a imaginação de futuras gerações. A importância de Alpha Centauri não reside apenas em sua proximidade, mas também no fato de que poderia ser o primeiro destino do ser humano na busca por novos lares no cosmos. A ideia de viajar para outro sistema estelar pode parecer ficção científica, mas os avanços na exploração espacial e na tecnologia de propulsão nos aproximam um passo mais desse sonho. A exploração do sistema Alpha Centauri
não é apenas uma questão de curiosidade científica, também é um reflexo de nossa busca por conexão. A ideia de que poderíamos não estar sozinhos no universo é profundamente comovente. Não é fascinante pensar que, talvez, algum dia possamos deixar um legado em outro mundo, assim como fizemos aqui na Terra? Assim, enquanto continuamos explorando nosso próprio sistema solar e além, o sistema Alpha Centauri se mantém como um farol de esperança e curiosidade. Cada estrela, cada planeta, representa uma história esperando para ser contada. A noite estrelada nos lembra que o universo é vasto e misterioso e que nossa jornada está apenas começando. O que faz uma estrela ser especial? No caso de Alpha Centauri, a resposta é um intrigante jogo de dois. Este sistema estelar, localizado a apenas 4 anos-luz de nosso lar, não é uma estrela solitária, mas sim um par de astros que dançam em uma dança cósmica. Imagine 2 amigos que giram em torno de um ponto no meio, cada um brilhando com sua própria luz, mas sempre conectados pela gravidade. Alpha Centauri A e Alpha Centauri B são esses amigos. E juntos formam um sistema que desperta nossas curiosidades sobre o universo. Alpha Centauri A é a estrela mais brilhante deste duo. Sua luz é comparável à do Sol, o que a torna um farol no vasto oceano do espaço. Você sabia que sua massa é 30% maior que a do nosso Sol? Isso significa que se Alpha Centauri A fosse um personagem em um concurso de força, provavelmente seria o campeão. Mas, e sua companheira? Alpha Centauri B, embora um pouco menor, também tem seu próprio brilho especial. Sua massa é 20% menor que a do Sol, mas não a subestime. É como um melhor amigo que, embora não seja o maior, sempre tem uma centelha única que o faz se destacar. A distância entre Alpha Centauri A e B é fascinante. Imagine que estão separados por um espaço semelhante ao que há entre a Terra e o Sol, mas em um contexto cósmico. Isso é uma proximidade surpreendente. Você já se perguntou como seria viver em um sistema onde 2 estrelas brilham no céu? A resposta pode ser diferente dependendo de qual das estrelas você estivesse orbitando. Se você fosse um planeta em Alpha Centauri A, teria um Sol quente e brilhante, enquanto um planeta em Alpha Centauri B poderia experimentar um céu mais tênue e misterioso. A luz que você recebe pode afetar tudo, desde o clima até a possibilidade de vida. Falando em vida, é impossível não se perguntar se há planetas neste sistema que poderiam abrigá-la. Até agora, os astrônomos encontraram exoplanetas em sistemas semelhantes a Alpha Centauri, mas a descoberta de um planeta neste sistema tem escapado aos cientistas até agora. Mesmo assim, o estudo de Alpha Centauri A e B é crucial porque o que aprendemos aqui pode ser um reflexo de outros sistemas estelares em nossa galáxia. Que condições fariam desses mundos um lugar habitável? A resposta a essa pergunta pode mudar nossa compreensão da vida no cosmos. A busca por planetas no sistema de Alpha Centauri é como uma caça ao tesouro. Os cientistas utilizam telescópios avançados e técnicas sofisticadas para detectar pequenos movimentos nas estrelas que poderiam indicar a presença de um planeta. Pense nisso como se você estivesse procurando um objeto escondido em uma sala escura. Cada pequeno movimento ou brilho de luz pode ser uma pista que o leva a esse tesouro escondido. Embora não tenhamos encontrado planetas confirmados neste sistema, a possibilidade continua sendo emocionante. A luminosidade de Alpha Centauri A e B também desempenha um papel importante nesta história. A luz que emitem não apenas ilumina seu entorno, mas também determina o tipo de planetas que poderiam se formar ao seu redor. Estrelas mais brilhantes tendem a aquecer mais seus sistemas, enquanto as mais tênues oferecem um ambiente mais fresco. O que aconteceria então se um planeta estivesse bem na zona habitável, onde a temperatura é perfeita para a água líquida? A resposta a essa pergunta pode estar no coração da busca por vida em outros mundos. Alpha Centauri A e B não são apenas interessantes por sua proximidade e características, mas também desempenham um papel no grande esquema da Via Láctea. Este sistema é como um bairro estelar, onde cada estrela tem sua própria história. As interações entre essas estrelas, assim como seu movimento através da galáxia, podem influenciar a formação de novos sistemas planetários. Imagine que cada estrela é um ponto em uma tela cósmica, e seus movimentos criam padrões que poderiam dar origem a novas oportunidades para a vida. A emissão de radiação de Alpha Centauri A e B também tem um efeito no espaço que as rodeia.
A matéria interestelar pode ser influenciada por seus campos magnéticos, criando um ambiente dinâmico que poderia afetar a formação de novos astros. Isso significa que não estamos apenas olhando para o passado quando observamos essas estrelas. Estamos vendo como o presente de Alpha Centauri poderia impactar o futuro do cosmos. Quanto à busca por vida, há um aspecto fascinante a considerar. A distância de Alpha Centauri é tão próxima que a humanidade começou a pensar em missões para este sistema. Você consegue imaginar uma nave espacial se dirigindo para Alpha Centauri? A ideia de visitar outro sistema estelar é emocionante e aterradora ao mesmo tempo. A exploração desses mundos poderia mudar nossa perspectiva sobre o que significa ser humano e nossa conexão com o universo. No final, Alpha Centauri A e B são mais do que apenas duas estrelas brilhantes no céu. São um símbolo de nossa curiosidade e desejo de explorar o desconhecido. Cada descoberta neste sistema nos aproxima um pouco mais de responder às perguntas que fascinaram a humanidade por séculos. Estamos sozinhos no vasto universo? Poderia haver outros mundos habitáveis esperando para serem descobertos? A resposta pode estar mais perto do que pensamos, no coração de Alpha Centauri. Assim, enquanto olhamos para o céu, lembremos que cada estrela tem uma história para contar, e Alpha Centauri A e B são apenas o começo de uma narrativa cósmica que ainda temos a explorar. A busca por respostas continua, e cada descoberta nos aproxima um passo mais de desvendar os segredos do universo. Você já parou para pensar nas possibilidades de vida além do nosso planeta? A busca por vida extraterrestre tem sido um anseio humano desde tempos imemoriais. Com o avanço da ciência e da tecnologia, hoje estamos em um ponto em que podemos vislumbrar as possibilidades de encontrar vida em outros mundos, especialmente em sistemas estelares próximos, como o de Alpha Centauri. Mas o que faz um planeta ser um candidato viável para abrigar vida? A chave está em um termo muito popular na astrobiologia, a zona habitável. Essa zona, às vezes conhecida como a zona dourada, é a região ao redor de uma estrela onde as condições são adequadas para que a água exista em estado líquido. Mas por que a água? Imagine que a água é como o ingrediente secreto da vida. Sem ela, os processos biológicos que conhecemos simplesmente não funcionariam. No sistema de Alpha Centauri, foram descobertos vários exoplanetas que poderiam estar nessa zona. Parece emocionante, não é? Agora, vamos falar sobre o exoplaneta mais intrigante, Próxima B. Este planeta capturou a imaginação de cientistas e sonhadores igualmente. Por quê? Primeiro, porque orbita Próxima Centauri, a estrela mais próxima do nosso Sol. É como se você tivesse um vizinho que gostaria de convidar para um churrasco. Mas o que sabemos sobre Próxima B? Segundo as pesquisas, este planeta tem aproximadamente o mesmo tamanho que a Terra e orbita na zona habitável de sua estrela. No entanto, aqui é onde as coisas ficam interessantes. A proximidade com sua estrela significa que enfrenta um desafio. Sua estrela é uma anã vermelha, que frequentemente emite radiação intensa. A radiação pode ser um grande problema. Imagine que você está ao ar livre em um dia ensolarado, aproveitando o calor, mas de repente, o sol fica mais intenso. Isso poderia arruinar seu dia. No caso de Próxima B, os cientistas se perguntam se essa radiação poderia ter afetado sua atmosfera e, portanto, sua capacidade de sustentar vida. Mas aqui as perguntas não terminam. Poderia este planeta ter desenvolvido uma atmosfera resistente como a nossa que o proteja dessas radiações nocivas? Passando para outro exoplaneta no sistema de Alpha Centauri, temos Próxima C. Este planeta, embora mais afastado da zona habitável do que Próxima B, continua sendo um candidato interessante. Imagine que Próxima C é como o irmão mais velho que esteve um pouco mais afastado da diversão. Seu tamanho é quase o dobro do da Terra, o que poderia significar que tem uma gravidade diferente. Isso poderia afetar a forma como a vida se desenvolve, se é que existe lá. As possibilidades são infinitas e bastante emocionantes. E então temos o enigmático Próxima D. Embora ainda estejam sendo realizadas pesquisas para entender melhor este planeta, sua existência levanta perguntas fascinantes. Poderia ser uma pequena joia na vasta escuridão do espaço? Seu tamanho é menor que o de Próxima B, o que sugere que poderia ter características completamente distintas. As diferenças em tamanho e composição poderiam influenciar seu ambiente e a possibilidade de abrigar vida. Claro, não podemos esquecer a influência da estrela que orbita. Próxima Centauri, como mencionamos, é uma anã vermelha e tem uma vida muito mais longa que o Sol.
Isso poderia permitir que os planetas em sua órbita tenham um tempo prolongado para desenvolver vida. É como se você tivesse um professor na escola que lhe dá mais tempo para fazer suas tarefas. Poderia isso favorecer o desenvolvimento de seres vivos nesses mundos? No entanto, o fato de que esses planetas estejam na zona habitável não garante que sejam habitáveis. A realidade é que os exoplanetas são um mundo misterioso e cheio de surpresas. Os cientistas ainda estão investigando sua composição atmosférica, sua temperatura e outros fatores cruciais. É como tentar resolver um quebra-cabeça com peças que não se encaixam perfeitamente. À medida que obtemos mais dados, as imagens se tornam mais claras, mas ainda há muito a descobrir. A busca por vida em Alpha Centauri não é apenas fascinante do ponto de vista científico, mas também toca a fibra emocional da humanidade. A possibilidade de não estarmos sozinhos no universo é um conceito que nos intriga e nos une. O que diríamos ou faríamos se encontrássemos vida inteligente em um desses planetas? Nos comunicaríamos com eles? Ou simplesmente olharíamos à distância, cheios de assombro, à medida que a tecnologia avança? As missões futuras se concentrarão nesses sistemas estelares próximos. Telescópios mais potentes e técnicas inovadoras nos permitirão estudar esses mundos de maneira mais detalhada. Assim, embora agora tenhamos apenas perguntas, o futuro promete respostas. A curiosidade humana é imparável e nossa busca por vida além da Terra está longe de ser um sonho distante. Em resumo, a possibilidade de vida no sistema estelar de Alpha Centauri é uma mistura de esperança, ciência e mistério. Cada descoberta nos aproxima um pouco mais de entender nosso lugar no cosmos e o potencial de compartilhá-lo com outros seres. A exploração do espaço não é apenas uma viagem física, mas também uma jornada em direção ao conhecimento, à conexão e talvez à compreensão do que significa ser humano em um universo vasto e enigmático. A estrela de Barnard é um pequeno, mas fascinante canto do cosmos que se encontra a apenas 6 anos-luz de distância de nosso lar, a Terra. Mas o que faz deste sistema estelar algo tão especial? Para começar, é a segunda estrela mais próxima do Sol, o que a torna um ponto de interesse para os astrônomos. Sua proximidade nos oferece uma oportunidade única para estudar sua natureza e compreender melhor a estrutura de nossa galáxia. À medida que nos aprofundamos neste sistema, descobrimos que não se trata apenas de uma estrela solitária, mas de um lugar cheio de mistérios esperando para serem desvendados. A estrela de Barnard é uma anã vermelha, um tipo de estrela que é muito menor e menos brilhante que nosso Sol. Imagine uma luz suave que mal ilumina o ambiente. Assim é como se apresenta Barnard. No entanto, esta pequena estrela tem um movimento próprio muito interessante. Ela se move pelo espaço de maneira rápida e notável, o que a torna uma das estrelas mais rápidas em nosso bairro galáctico. É como se estivesse em uma corrida constante pelo universo. Este movimento tem sido objeto de estudo durante décadas, já que os cientistas tentaram rastrear sua trajetória e compreender sua história. Mas, e os seus planetas? Durante muito tempo, a estrela de Barnard foi um candidato intrigante na busca por exoplanetas. A pergunta mais intrigante é: há mundos orbitando ao redor desta estrela? Em 2019, os astrônomos anunciaram uma descoberta emocionante: o exoplaneta Barnard B. Este planeta não é como os que conhecemos, pois se encontra em uma zona que poderia ser hostil à vida tal como a conhecemos. No entanto, sua existência levanta questões fascinantes sobre a variedade de mundos que poderiam existir em nosso universo. Barnard B é um planeta do tipo Super-Terra. Isso significa que é maior que nosso planeta, mas não tão grande quanto um gigante gasoso como Júpiter. Embora esteja muito perto de sua estrela, o que poderia sugerir um clima extremamente quente, a natureza exata de sua atmosfera continua sendo um mistério. Poderia haver condições que permitissem algum tipo de vida? As temperaturas em sua superfície são uma incógnita, mas os cientistas continuam investigando e modelando possíveis cenários. A estrela de Barnard tem uma característica que atrai a atenção dos astrônomos: sua baixa luminosidade. Isso significa que sua luz é muito mais fraca em comparação com outras estrelas, e isso afeta como percebemos seu sistema planetário. Imagine tentar ver uma lâmpada de luz suave em uma sala escura. Isso é o que os cientistas enfrentam ao estudar este sistema. Mas apesar dessa dificuldade, sua proximidade a nós oferece um caminho direto para futuras explorações. A busca por vida no sistema de Barnard não se limita a Barnard B.
Os cientistas começaram a explorar a possibilidade de que existam outros planetas, talvez mais afastados da estrela, onde as condições poderiam ser mais favoráveis. O que aconteceria se encontrássemos um mundo semelhante à Terra? A ideia de que Barnard possa abrigar mais de um planeta é emocionante e abre a porta para uma grande quantidade de perguntas. A estrela de Barnard não é apenas um objeto de estudo por si só, mas também pode nos ajudar a entender a história de nossa própria galáxia. Seu movimento rápido e sua proximidade nos permitem observar como interage com outras estrelas e como se deslocou ao longo do tempo. Isso nos dá pistas sobre a formação da Via Láctea e como nossas estrelas vizinhas podem ter influenciado a nós. Existem muitas incógnitas a serem resolvidas no sistema de Barnard. Quantos planetas realmente existem ao redor desta estrela? E como se comparam com os que conhecemos? A ciência avança a passos largos, e cada descoberta nos aproxima mais de desvendar os segredos do universo. A exploração e o estudo da estrela de Barnard são uma peça crucial do quebra-cabeça que é a busca por vida além de nosso sistema solar. A fascinação pela estrela de Barnard abre um leque de possibilidades sobre como poderia ser a vida em outros mundos. Talvez no futuro, os avanços em tecnologia nos permitam observar mais de perto este sistema. Que tipo de tecnologias poderiam nos ajudar nessa busca? Os telescópios de próxima geração e as missões espaciais estão projetados precisamente para responder a essas perguntas. A curiosidade humana pelo cosmos é insaciável. E cada nova descoberta é um passo mais em direção ao entendimento de nosso lugar no universo. Finalmente, a estrela de Barnard nos lembra quão vasto e diverso é o cosmos, embora seja pequena e tênue, sua história e seus mistérios nos convidam a continuar explorando, a continuar perguntando e a continuar sonhando com o que há além. Que outros segredos aguardam na escuridão do espaço? Com cada nova missão e cada nova descoberta, nos aproximamos um pouco mais de responder a essas perguntas. A aventura da exploração espacial apenas começa, e junto à estrela de Barnard, temos um mapa para seguir em frente em nossa busca por respostas. No vasto universo, há um lugar fascinante a apenas 6 anos-luz da Terra, o sistema estelar de Barnard. Mas o que o torna tão especial? É como se estivesse bem ao lado da nossa casa galáctica, mas ao mesmo tempo, é um mundo completamente diferente. A estrela de Barnard, que dá nome a este sistema, é uma anã vermelha. Muitas vezes é considerada uma das estrelas mais próximas do nosso sistema solar. Mas o que isso realmente significa? Imagine que o universo é um enorme bairro e Barnard está na esquina mais próxima da nossa casa. Diferente do nosso Sol, que brilha intensamente no céu, a estrela de Barnard é menor e mais fria. De fato, é tão fraca que você não pode vê-la a olho nu. Se observarmos a estrela de Barnard com um telescópio, o que encontramos é uma esfera de gás muito diferente daquela que nos oferece luz e calor. Mas, e seu exoplaneta? Barnard B. Este é um mundo que capturou a atenção de astrônomos e sonhadores igualmente. Barnard B é um exoplaneta que orbita esta estrela, e sua descoberta foi um marco em nossa busca por outros mundos. Imagine um planeta que está a quase 6 anos-luz de nós, um lugar onde as condições poderiam ser muito diferentes das que conhecemos. Barnard B é um planeta do tamanho da Terra, o que significa que poderia ter características que se assemelham às do nosso lar. Mas é realmente um lugar onde poderia haver vida? A resposta a essa pergunta é um pouco complexa. Embora Barnard B esteja na zona habitável de sua estrela, que é a área onde as condições poderiam permitir a existência de água líquida, devemos considerar vários fatores. A estrela de Barnard é uma anã vermelha, o que significa que emite menos luz e calor que o nosso Sol. Isso pode fazer com que qualquer planeta em sua órbita seja um lugar frio e escuro. No entanto, a proximidade da estrela poderia permitir que Barnard B tenha um clima mais quente, semelhante ao que encontramos nos planetas mais próximos do Sol. Um aspecto intrigante de Barnard B é sua rotação. Este planeta pode estar no que chamamos de rotação sincrônica, o que significa que sempre mostra o mesmo lado para sua estrela, assim como nossa Lua sempre mostra o mesmo lado para a Terra. Isso cria um lado do planeta que está constantemente iluminado e outro que permanece na escuridão perpétua. Imagine um mundo onde uma metade está banhada em luz, enquanto a outra mergulha na noite eterna. Como isso afetaria a vida, se é que existe? Os cientistas também estão estudando a atmosfera de Barnard B. Quais gases a compõem? Poderia haver água?
Essas perguntas são fundamentais para entender a capacidade do planeta de abrigar vida. Enquanto isso, a busca por vida em outros planetas nos confronta com a grande pergunta: estamos sozinhos no universo? A exploração de Barnard B poderia nos oferecer pistas valiosas sobre como os planetas se formam e se a vida pode surgir em condições diferentes das que conhecemos. À medida que avançamos em nossa compreensão do cosmos, Barnard B se torna um ponto de interesse não apenas por sua proximidade, mas pelas oportunidades que oferece para aprender sobre a formação de planetas e a possibilidade de vida fora da Terra. É como se tivéssemos um vizinho galáctico que nos convida a descobrir seus segredos. Os astrônomos estão constantemente buscando novas tecnologias e métodos para estudar exoplanetas como Barnard B. Com telescópios avançados, podemos analisar a luz que passa pela atmosfera do planeta, buscando assinaturas que indiquem a presença de água ou até mesmo de vida. Não é emocionante pensar no que poderíamos descobrir em um futuro próximo? Enquanto isso, a comunidade científica continua fazendo perguntas sobre como se desenvolverão os próximos passos na exploração de Barnard B. A curiosidade humana é insaciável e cada nova descoberta nos leva a nos perguntar mais sobre nosso lugar no universo. Imaginemos por um momento que, em um futuro não muito distante, conseguimos enviar sondas a este exoplaneta. A ideia de que podemos ver paisagens, montanhas e talvez até oceanos em um mundo tão distante é realmente impressionante. O sistema de Barnard não apenas nos lembra da imensidão do universo, mas também nos dá uma nova perspectiva sobre a vida na Terra. Às vezes, olhar para as estrelas pode nos fazer apreciar mais nosso próprio planeta. A busca por vida em Barnard B nos ensina que a curiosidade e o desejo de explorar são parte do que nos torna humanos. Em conclusão, o sistema estelar de Barnard e seu exoplaneta Barnard B são uma janela para o futuro da exploração espacial. À medida que continuamos a olhar para o céu, cada estrela e cada planeta nos contam histórias sobre a criação e a vida que ainda estamos tentando entender. Da próxima vez que olhar para as estrelas, pense em Barnard B e em todas as maravilhas que ainda nos aguardam para serem descobertas neste vasto e misterioso universo. Luhrmann 16 é um sistema binário de anãs marrons que chamou a atenção de astrônomos e entusiastas do espaço igualmente. O que torna este sistema tão especial? Para começar, ele está a apenas 6 anos-luz da Terra, o que o torna um dos nossos vizinhos galácticos mais próximos. Mas, o que são exatamente as anãs marrons? Muitas vezes, são descritas como estrelas falhadas. Enquanto estrelas como o nosso Sol brilham graças à fusão nuclear, as anãs marrons não alcançam a massa necessária para iniciar esse processo. De certa forma, são como um fogo que nunca consegue acender, mas que ainda tem o potencial de aquecer seu entorno. Imagine um lugar onde a luz é tênue e a temperatura é mais fria do que um dia de inverno na Terra. Assim é Luhrmann 16. Este sistema é composto por 2 objetos celestes que orbitam entre si, mas que não são massivos o suficiente para serem considerados estrelas no sentido tradicional. Em vez disso, emitem uma luz tênue, quase como uma brasa que se apaga lentamente. Isso levanta uma pergunta intrigante. Podem existir planetas em torno dessas anãs marrons? À medida que a ciência avança, aprendemos que alguns desses sistemas podem abrigar planetas. A ideia de que o mundo poderia girar em torno de uma anã marrom é fascinante. Seria como encontrar um oásis em um deserto gelado. Embora a luz disponível seja escassa, a vida, tal como a conhecemos, poderia se adaptar a condições muito diferentes das que encontramos em nosso planeta. Mas, que tipo de planetas poderiam existir aqui? Os astrônomos começaram a investigar mais a fundo. Foram encontrados indícios de que poderia haver planetas no sistema Luhrmann 16. E isso nos leva a perguntar, como seriam? Em comparação com os mundos que conhecemos, esses planetas poderiam ter climas muito mais frios e atmosferas diferentes. No entanto, também poderiam ter características únicas, como paisagens de brilho tênue e céus de cores incomuns. Imagine caminhar por um terreno onde a luz do Sol nunca brilha diretamente, mas onde o entorno ainda se sente vivo de uma maneira completamente nova. Uma das perguntas mais intrigantes sobre Luhrmann 16 é sua composição. Essas anãs marrons têm uma atmosfera rica em metano, o que lhes confere uma aparência incomum e misteriosa. Essa atmosfera poderia influenciar a possibilidade de que existam planetas em seu entorno. Mas, como se comportariam esses mundos na sombra de uma anã marrom? Poderiam ter suas próprias condições climáticas, que seriam muito diferentes das que encontramos em nosso sistema solar. Além disso,
Por ser um sistema binário, a dinâmica entre as duas anãs marrons é fascinante. Elas orbitam mutuamente a uma distância que permite que a gravidade de ambas influencie qualquer planeta que possa existir em suas proximidades. Essa interação poderia gerar condições únicas para a formação de planetas. A pergunta é: essas condições poderiam ser favoráveis à vida? Alguns cientistas acreditam que a habitabilidade em um sistema como Luhmann 16 poderia ser possível, mas com um grande asterisco. A vida poderia existir em formas muito diferentes das que conhecemos, adaptando-se à falta de luz solar direta. Poderiam habitar em ambientes subterrâneos ou em oceanos escuros, onde a energia poderia vir de reações químicas em vez da luz do Sol. Isso abre um mundo completamente novo de possibilidades sobre onde e como a vida poderia existir no universo. Os avanços na tecnologia de telescópios permitiram que os pesquisadores observassem e estudassem esses sistemas distantes com maior precisão. Graças a isso, foram feitas descobertas surpreendentes sobre as anãs marrons e seus ambientes. Mas como seria ver um planeta que orbita uma anã marrom? Imagine poder contemplar um mundo que nunca viu a luz do dia. Um lugar onde a vida poderia estar lutando para se adaptar na escuridão. Com cada nova descoberta em Luhmann 16, uma nova série de perguntas surge. Que outros sistemas poderiam estar ocultos em nossa vizinhança galáctica? Quantas mais surpresas o universo nos reserva? À medida que nossos telescópios se tornam mais potentes e nossas técnicas de observação mais sofisticadas, o horizonte da exploração se expande. É um momento emocionante para a astronomia. E Luhmann 16 é apenas um capítulo de uma história muito maior. Finalmente, é importante lembrar que, embora Luhmann 16 seja um lugar distante e misterioso, nos convida a refletir sobre nosso próprio lugar no cosmos. Cada descoberta sobre sistemas como este nos aproxima um pouco mais de entender a vastidão do universo e nossas próprias possibilidades. Assim, enquanto olhamos para o céu em uma noite clara, talvez possamos nos perguntar: que outros segredos o universo nos guarda? Wolf 359 é uma estrela que, embora não brilhe com a intensidade de outras à noite, tem um lugar especial na história da astronomia. Você sabia que é uma das estrelas mais próximas do nosso sistema solar? Ela está a pouco mais de 7 anos-luz de distância. Para colocar isso em perspectiva, se a luz viaja a uma velocidade de aproximadamente 300 mil km por segundo, isso significa que a luz que vemos de Wolf 359 hoje começou sua jornada em direção a nós há mais de 7 anos. Mas o que torna esta estrela tão interessante? O fascinante sobre o Wolf 359 é que, apesar de sua proximidade, é uma anã vermelha, um tipo de estrela que é menor e menos luminosa que o nosso Sol. Imagine uma estrela como o Sol, brilhante e quente, como uma fogueira no centro de um campo. Agora, pense em Wolf 359 como uma pequena lâmpada de noite que mal ilumina o quarto. Esta estrela tem apenas 1/4 da massa do Sol, e seu brilho é tão fraco que é quase impossível de ver a olho nu. No entanto, sua proximidade a torna um objeto de estudo essencial para os astrônomos. Um dos aspectos mais intrigantes das anãs vermelhas como Wolf 359 é sua longevidade. Essas estrelas podem viver bilhões de anos, muito mais do que o Sol. Você consegue imaginar uma estrela que é quase imortal em comparação com outras? Isso as torna candidatas ideais para buscar vida em seus sistemas planetários, já que teriam muito tempo para desenvolver mundos habitáveis. Então, focando em Wolf 359, você sabia que esta estrela tem um sistema planetário? Embora planetas não tenham sido confirmados, há indícios de que pode haver um orbitando esta estrela. Os cientistas especularam sobre a existência de um planeta na zona habitável, onde as condições poderiam ser adequadas para a vida. Mas o que isso realmente significa? A zona habitável é como a região mágica ao redor de uma estrela, onde uma lua ou um planeta poderia ter água líquida em sua superfície, semelhante a como a Terra tem oceanos. Apesar de estar tão próxima, Wolf 359 não é afetada pela mesma luz que ilumina nossa vida diária. Sua luz, embora próxima, é tão fraca que precisaríamos de um telescópio para observá-la. Aqui é onde entra em cena a curiosidade dos cientistas, que dedicaram anos a estudar essas estrelas e seu entorno. A busca por planetas em sistemas como o de Wolf 359 é um processo trabalhoso e meticuloso. Os astrônomos utilizam técnicas como o trânsito, onde observam como a luz de uma estrela diminui temporariamente quando um planeta passa na frente dela. É como ver uma pequena sombra passar na frente de uma lâmpada.
Se existisse um planeta no sistema de Wolf 359, poderíamos imaginar que seus habitantes, se é que existissem, veriam um mundo muito diferente do nosso. A luz que receberiam seria de uma cor mais vermelha, devido à natureza da estrela. Eles teriam que se adaptar a condições muito diferentes, com temperaturas mais frias, e a vida poderia se desenvolver de maneiras que nem conseguimos conceber. Você consegue imaginar como seria a vida em um planeta assim? A importância de Wolf 359 reside não apenas em sua proximidade, mas também no que representa para a busca de vida em outros mundos. Cada nova estrela que estudamos, cada novo planeta que descobrimos, nos aproxima um passo mais de responder à pergunta fundamental: estamos sozinhos no universo? A busca por exoplanetas revelou que existem milhares em nossa galáxia, mas Wolf 359 é uma das estrelas que nos oferece a oportunidade de investigar mais a fundo. Enquanto analisamos essas estrelas e seus possíveis planetas, também aprendemos mais sobre a formação de sistemas estelares. Como se formam? Quais condições são necessárias para que um planeta se torne um lugar habitável? Cada descoberta em sistemas como o de Wolf 359 nos ajuda a entender melhor nosso próprio lugar no cosmos. Refletindo sobre a importância de Wolf 359, alguém se pergunta: que segredos ainda estão por descobrir no vasto espaço que nos rodeia? As estrelas são como livros abertos, mas muitas vezes conseguimos ler apenas as primeiras linhas. Cada estrela tem sua própria história para contar. E o Wolf 359 é um capítulo intrigante na narrativa do universo. Finalmente, ao pensar nesta estrela distante, é fácil se perder na maravilha do desconhecido. A exploração espacial nos ensinou que o cosmos é um lugar cheio de surpresas e mistérios. Com cada nova missão e cada novo telescópio, estamos um passo mais perto de desvendar os segredos das estrelas mais próximas de nós, como o Wolf 359. Você consegue imaginar quais descobertas nos aguardam no futuro? Em um canto do vasto universo, entre as estrelas que nos cercam, encontra-se um sistema que capturou a atenção de astrônomos e entusiastas da astronomia igualmente. Trata-se de Gliese 411. Uma anã vermelha que, embora pequena e modesta em comparação com nosso Sol, nos oferece um sem fim de mistérios e perguntas intrigantes. O que faz com que esta estrela seja tão fascinante e que segredos esconde seu sistema planetário? Para entender a importância de Gliese 411, primeiro precisamos conhecer um pouco mais sobre essas anãs vermelhas. Você sabia que representam aproximadamente 75% de todas as estrelas da nossa galáxia? Elas são como as formigas no mundo estelar, pequenas, abundantes e muitas vezes ignoradas. Embora não brilhem com a intensidade das estrelas maiores, sua longa vida e estabilidade as tornam candidatas ideais para a busca de vida extraterrestre. Gliese 411 está a apenas 17 anos-luz de distância da Terra, o que, em termos cósmicos, é praticamente uma volta da esquina. Imagine que você pudesse pegar um trem e percorrer essa distância. Seria como um passeio pelo bairro cósmico. Mas o que há de interessante nesta anã vermelha que nos aproxima tanto de outros mundos? O sistema de Gliese 411 abriga pelo menos um planeta em sua órbita, conhecido como Gliese 411b. Este exoplaneta chamou a atenção dos cientistas porque se encontra na zona habitável de sua estrela. A zona habitável é como uma vizinhança, onde as condições poderiam ser adequadas para a existência de água líquida, um elemento essencial para a vida como a conhecemos. Mas, será que realmente poderíamos encontrar água em Gliese 411b? A resposta não é tão simples. Embora o planeta orbite na zona habitável, sua proximidade a uma anã vermelha significa que está exposto a níveis de radiação diferentes dos que experimentamos na Terra. Isso levanta perguntas sobre sua atmosfera. Terá uma atmosfera capaz de proteger a vida? Ou será um lugar inóspito, semelhante a um deserto escaldante? As investigações continuam, e cada descoberta nos aproxima mais de entender se este mundo poderia ser um lar para alguma forma de vida. Mas a curiosidade não para por aí. Gliese 411b é um exoplaneta do tipo Super-Terra, o que significa que é maior que nosso planeta, mas não exatamente um gigante. Imagine uma bola de basquete em comparação com uma de futebol. Esse tamanho lhe confere características fascinantes. Poderia ter montanhas enormes, oceanos profundos ou até continentes como os nossos? As possibilidades são infinitas, e cada nova teoria abre a porta para mais perguntas.
Conhecer mais sobre Gliese 411b também nos leva a explorar como se formam e evoluem os sistemas planetários. A relação entre a estrela e seu planeta é como uma dança cósmica, onde cada um tem seu próprio ritmo e movimento. Que forças influenciam essa dança? As interações gravitacionais, a composição química e a história da estrela desempenham um papel crucial na estabilidade do sistema. À medida que as tecnologias de observação se desenvolvem, os cientistas estão cada vez mais perto de responder algumas dessas perguntas. Com telescópios avançados como o Telescópio Espacial James Webb, podemos observar as atmosferas de exoplanetas e buscar sinais que indiquem a presença de vida. Que tipo de sinais estamos procurando? Elementos como oxigênio e metano são indicadores-chave, e sua presença poderia ser um sinal de atividade biológica. No entanto, o estudo de Gliese 411 e seu planeta também nos lembra o quão pequena é nossa Terra no vasto universo. Cada descoberta sobre esta anã vermelha nos convida a refletir sobre nosso lugar no cosmos. Estamos realmente sozinhos? Ou há outros seres em mundos distantes que se perguntam o mesmo sobre nós? Essas perguntas filosóficas são tão importantes quanto as científicas e nos convidam a olhar para o céu com admiração. No fundo, a exploração de Gliese 411 e seu sistema nos mostra que o universo está cheio de surpresas e mistérios por descobrir. Cada estrela, cada planeta, cada canto do espaço tem uma história a contar. E enquanto continuamos buscando respostas, a curiosidade humana continua sendo o motor que nos impulsiona a explorar o desconhecido. Assim, da próxima vez que você olhar para o céu noturno e ver um ponto brilhante, lembre-se de que por trás daquela luz há um mundo de possibilidades. Gliese 411 é apenas um dos muitos sistemas que nos esperam, cheios de enigmas que podem mudar nossa compreensão do universo. A busca por vida além do nosso planeta é uma jornada que apenas começa, e cada pequeno passo que damos nos aproxima da resposta de uma das perguntas mais antigas da humanidade. Que segredos guarda o cosmos? Apenas o tempo e a ciência dirão. No vasto e intrigante universo, há um lugar que brilha com uma intensidade particular, a estrela mais brilhante do céu noturno, Sírio. Conhecida também como a Estrela do Cão, Sírio tem fascinado a humanidade durante milênios. Mas, o que faz desta estrela algo tão especial? E que segredos esconde em sua luz brilhante? Para começar, Sírio não está sozinha. É parte de um sistema estelar duplo, o que significa que tem uma companheira que a orbita. Juntas, essas duas estrelas formam um dueto cósmico que tem intrigado astrônomos e amantes das estrelas igualmente. Sírio A, a mais brilhante e conhecida, é uma estrela branca da sequência principal, enquanto sua companheira, Sírio B, é uma anã branca, um remanescente estelar que esgotou seu combustível nuclear. Imagine uma dança eterna entre essas duas estrelas, onde uma brilha intensamente enquanto a outra, mais tênue, esconde sua luz na sombra de sua companheira. Agora, como se compara a luminosidade de Sírio com outras estrelas? Para colocar em perspectiva, Sírio é aproximadamente 20 vezes mais brilhante que nosso Sol. Se o Sol fosse uma vela acesa em uma sala, Sírio seria um farol deslumbrante na costa. Mas, e quanto à sua distância? Sírio está a apenas 8 anos-luz da Terra, o que significa que sua luz leva apenas 8 anos para chegar até nós. Isso a torna a estrela mais próxima e brilhante que podemos observar no céu, um verdadeiro farol na escuridão do espaço. A história de Sírio é tão antiga quanto as civilizações mesmas. Os egípcios a veneravam, associando-a à deusa Ísis, e sua aparição no céu marcava o início das inundações do Nilo, um evento crucial para a agricultura. Em outras culturas, como a grega, ela era relacionada ao calor do verão, chegando a ser culpada pelas ondas de calor que assolavam as terras. Você consegue imaginar que uma estrela possa influenciar o clima da Terra e os ciclos agrícolas das civilizações antigas? É impressionante pensar na conexão que tivemos com as estrelas ao longo da história. Mas, e quanto à sua composição? Sírio A é composta principalmente de hidrogênio e hélio, como a maioria das estrelas, mas sua temperatura na superfície é significativamente mais alta que a do Sol, alcançando cerca de 10.000 graus Celsius. Isso não apenas a faz brilhar intensamente, mas também lhe confere uma cor branco-azulada que a distingue no céu. É como se ela estivesse usando um casaco quente que a faz resplandecer mais do que outras estrelas. Quanto à sua companheira, Sírio B, é fascinante de uma maneira diferente.
Uma anã branca é o núcleo colapsado de uma estrela que esgotou seu combustível nuclear. Imagine que, ao final de sua vida, uma estrela se torna uma espécie de casca do que foi. Sírio B é muito menor e menos luminosa que Sírio A, mas sua existência nos dá pistas sobre a evolução estelar. Ela nos mostra como as estrelas vivem, morrem e, em alguns casos, deixam um legado na forma de novas estrelas ou planetas. Os astrônomos estudaram o sistema de Sírio durante séculos e, graças a isso, aprendemos muito sobre a formação de estrelas e seu ciclo de vida. A distância entre Sírio A e Sírio B é um lembrete de que, mesmo no cosmos, a companhia é essencial. Essas duas estrelas orbitam uma à outra em uma dança cósmica que dura cerca de 50 anos, uma jornada que nos lembra que o tempo no espaço é diferente do que conhecemos aqui na Terra. Na busca por exoplanetas, os cientistas voltaram sua atenção para o sistema de Sírio. Embora até agora não tenham sido encontrados planetas que orbitam ao redor de Sírio A ou B, a possibilidade de que existam mundos ao redor é uma ideia emocionante. Poderia haver um planeta que, embora esteja a anos-luz de distância, abrigue vida. A possibilidade de que outra civilização possa estar observando Sírio é simplesmente fascinante. À medida que nos afastamos de nosso próprio sistema solar e olhamos para as estrelas, descobrimos que Sírio não é apenas um ponto brilhante no céu, mas um lembrete de nossa própria busca por respostas. O que há além? Estamos sozinhos no universo? Cada estrela, incluindo Sírio, é um farol que nos guia em nossa busca interminável por conhecimento. Se você olhar para o céu em uma noite clara e ver Sírio brilhar, lembre-se de que não está apenas observando uma estrela, está olhando para um mundo de histórias, mitologias, ciência e mistérios. A luz que você vê viajou milhares de anos. E cada centelha é um eco do passado, um lembrete de quão pequenos somos em comparação com a vastidão do cosmos. Da próxima vez que você se encontrar sob um céu estrelado, reserve um momento para contemplar Sírio. Pergunte-se que segredos ela viu ao longo dos anos. A história desta estrela é apenas uma parte do vasto quebra-cabeça do universo, e cada resposta que encontramos apenas nos leva a mais perguntas. Quem sabe que descobertas estão esperando para serem reveladas nas próximas décadas? A exploração do espaço está longe de terminar e Sírio, com sua luz brilhante, continuará sendo um farol que ilumina nosso caminho. No vasto oceano do espaço, há um sistema estelar que brilha com uma luz especial. Falamos do sistema A Centauri, um lugar fascinante e cheio de mistérios que nos convida a adentrar em seus segredos. Mas, o que faz com que este sistema seja tão intrigante? Para entendê-lo, devemos explorar o que o compõe e como se relaciona com o nosso próprio Sol. A Centauri é um sistema que se encontra a uma distância de aproximadamente 4 anos-luz da Terra. Um sussurro em termos astronômicos. Imagine que o Sol e a Terra são como dois amigos que compartilham um café em uma varanda. Nesta varanda, a Centauri seria o vizinho que sempre está perto, mas que, apesar da sua proximidade, muitas vezes é ignorado. Este sistema não é apenas uma estrela, mas um conjunto de 3 astros que nos contam uma história fascinante sobre a formação dos sistemas estelares. No coração de A Centauri, encontramos 2 estrelas companheiras, a Centauri A e a Centauri B. Ambas são semelhantes em características ao Sol, mas com suas próprias peculiaridades. Você sabia que a Centauri A é um pouco maior e mais brilhante que o nosso Sol? No entanto, a Centauri B é menor e menos luminosa, como um irmão que prefere permanecer na sombra. Este jogo de luzes e sombras entre essas 2 estrelas levanta uma pergunta intrigante. Poderiam existir mundos habitáveis orbitando ao redor dessas estrelas? Imaginemos que cada estrela é como um Sol em um sistema solar próprio. O que aconteceria se houvesse planetas girando em torno de A Centauri A? Com sua maior luminosidade, poderia oferecer condições favoráveis para a vida. Mas também é preciso considerar a Centauri B, que pode influenciar o clima dos planetas que o cercam. Esta dança entre estrelas cria um ambiente dinâmico, onde a gravidade e a luz se entrelaçam de maneiras surpreendentes. No entanto, a verdadeira joia deste sistema poderia ser Próxima Centauri, a terceira estrela que faz parte de A Centauri. Esta anã vermelha é menor e mais fria que suas irmãs, mas o que a torna especial é que está mais perto de nós. Há apenas 4 anos-luz.
Imagine que é o amigo introvertido do grupo, que embora não se destaque tanto, guarda segredos que poderiam mudar nossa compreensão do universo. Próxima Centauri tem sido objeto de intensos estudos, especialmente pela busca de exoplanetas. Falando em exoplanetas, você já se perguntou se há mundos que orbitam Próxima Centauri? A resposta é sim. Nos últimos anos, os astrônomos descobriram pelo menos 3 planetas neste sistema. E um deles, Próxima B, está na zona habitável. Mas o que isso realmente significa? A zona habitável é aquela região onde as condições poderiam permitir a existência de água líquida, um ingrediente essencial para a vida como a conhecemos. Então poderia Próxima B ser um refúgio para formas de vida? Cada um desses planetas tem características únicas. Alguns são rochosos, enquanto outros podem ser mais gasosos. Aqui surge outra pergunta. Que tipo de ambientes poderiam abrigar? Desertos ardentes ou mares profundos? A imaginação voa ao pensar nessas possibilidades. A exploração desses mundos poderia nos revelar se estamos sozinhos no universo ou se há outros seres que olham para o céu, perguntando-se o mesmo. Voltando a Centauri, a relação entre suas estrelas é um lembrete de como as forças gravitacionais podem influenciar a formação de planetas. Imagine uma dança cósmica, onde cada estrela tem sua própria coreografia, e os planetas têm que se adaptar aos seus movimentos. Esta interação pode criar condições que são tanto favoráveis quanto desfavoráveis para a vida. É um constante vai e vem que nos mostra o quão frágil e surpreendente é o nosso lugar no cosmos. Neste contexto, não podemos esquecer a importância da busca por vida em outros sistemas estelares. Cada descoberta nos aproxima um passo mais de responder perguntas fundamentais. Como se formou nosso sistema solar em comparação com a Centauri? Que lições podemos aprender desses sistemas vizinhos para entender melhor nosso próprio lar? A busca por exoplanetas em sistemas como a Centauri também nos oferece a oportunidade de refletir sobre nosso lugar no universo. Cada estrela, cada planeta tem uma história a contar. Que aventuras cada um desses mundos pode ter vivido? Que mistérios ainda permanecem ocultos na escuridão do espaço? Assim, enquanto olhamos para o céu? Lembremos que o sistema Centauri não é apenas um grupo de estrelas, mas um reflexo de nossa curiosidade e desejo de explorar. Cada vez que levantamos o olhar, estamos conectados a um universo vasto e misterioso que continua revelando seus segredos. Quem sabe que descobertas nos aguardam no futuro? A exploração continua, e cada estrela, cada planeta, é um novo capítulo na história da humanidade e seu anseio por conhecimento. As galáxias anãs são como pequenas aldeias que orbitam em torno de grandes cidades, neste caso, a Via Láctea. Embora muitas vezes passem despercebidas, sua existência é fundamental para entender a formação e evolução do nosso universo. Essas galáxias, menores que as grandes galáxias espirais, abrigam bilhões de estrelas, mas em comparação com a Via Láctea, parecem quase diminutas. A pergunta que surge é: por que são tão importantes? A resposta está em seu papel como blocos de construção do cosmos. Assim como as peças de um quebra-cabeça, as galáxias anãs podem nos fornecer pistas sobre como se formaram as galáxias maiores. Acredita-se que muitas dessas pequenas galáxias foram algumas das primeiras a se formar no universo. O que as torna verdadeiros fósseis cósmicos? Que segredos poderiam nos revelar sobre o universo primitivo? Ao observar essas galáxias, os astrônomos podem estudar a matéria escura, essa substância misteriosa que compõe a maior parte do universo, mas que não podemos ver. A matéria escura atua como um andaime que sustenta as galáxias. As galáxias anãs, por serem menos massivas, são mais sensíveis aos efeitos da matéria escura, o que significa que podem ajudar a desvendar sua natureza. Não é fascinante pensar que essas pequenas galáxias podem conter chaves para entender um dos maiores mistérios do universo? A Via Láctea possui numerosas galáxias anãs que a acompanham em sua jornada pelo espaço. Algumas delas, como a galáxia anã de Sagitário e a galáxia anã do Carneiro, estão tão perto de nós que são como vizinhos cósmicos. Imagine ter uma pequena comunidade de estrelas bem ao lado, compartilhando o mesmo bairro. Essas galáxias anãs não apenas orbitam a Via Láctea, mas também podem interagir com ela, provocando fenômenos surpreendentes. Quando essas galáxias anãs se aproximam da Via Láctea, podem ser atraídas por sua gravidade. Esse encontro pode resultar na fusão de galáxias, onde uma pequena galáxia se une a uma maior, deixando um rastro de estrelas e gás em seu caminho.
Esse processo é semelhante ao que acontece quando duas correntes de água se encontram. A menor se integra à maior, deixando para trás uma mistura do que uma vez foram. Você imagina que história contam essas estrelas que foram parte de uma galáxia anã antes de serem absorvidas? Frequentemente, as galáxias anãs são ricas em estrelas velhas, nos dando uma janela para o passado. Essas estrelas que se formaram nos primeiros dias do universo são como testemunhas que sobreviveram a inúmeros eventos cósmicos. Ao estudar essas estrelas, os cientistas podem aprender sobre a história do universo e como as galáxias evoluíram ao longo do tempo. Que relatos poderiam contar essas estrelas antigas? No entanto, nem todas as galáxias anãs são iguais. Algumas são mais ativas e geram novas estrelas, enquanto outras são quase completamente passivas. As galáxias que estão formando novas estrelas são como oficinas cósmicas, onde a matéria se transforma e dá vida a novas estrelas. Por outro lado, as que não produzem novas estrelas parecem estar em um estado de repouso, como uma velha aldeia que parou de crescer. Que fatores influenciam essa diferença? Os astrônomos também descobriram que algumas galáxias anãs têm um conteúdo surpreendentemente baixo de matéria escura, o que levanta perguntas sobre como se formaram. Isso é um enigma intrigante que desafia nossas teorias atuais sobre a formação de galáxias. Como é possível que algumas galáxias anãs existam com tão pouca matéria escura? Esse mistério abre a porta para novas ideias e teorias sobre o universo. À medida que avançamos na exploração dessas galáxias anãs, descobrimos que são muito mais do que simples objetos de estudo. Elas são o lar de uma variedade de fenômenos astronômicos, desde explosões de supernovas até a formação de aglomerados estelares. Cada galáxia anã tem sua própria história, e ao estudar cada uma, estamos desvendando a história do universo como um todo. A importância das galáxias anãs se estende além da nossa própria Via Láctea. Em outras galáxias, como a galáxia de Andrômeda, também encontramos sistemas semelhantes, o que sugere que esse fenômeno é comum em todo o universo. É como se cada grande galáxia tivesse sua própria coleção de pequenos companheiros. Quantas mais galáxias anãs existem no vasto universo, esperando para serem descobertas? Os avanços em tecnologia de telescópios e observatórios permitiram que os cientistas detectassem mais galáxias anãs do que nunca. Isso não apenas nos fornece mais dados, mas também nos ajuda a construir um mapa mais completo de como as galáxias anãs estão distribuídas no cosmos. À medida que os cientistas continuam sua busca, cada nova descoberta pode mudar nossa compreensão do universo. A exploração das galáxias anãs também levanta perguntas sobre nosso próprio lugar no universo. Se somos parte de uma galáxia que abriga múltiplas galáxias anãs, o que isso significa para a história da nossa própria galáxia? A relação entre a Via Láctea e suas vizinhas é um lembrete de que o cosmos está em constante mudança e evolução. Cada estrela, cada galáxia, tem seu próprio papel a desempenhar no grande teatro do universo. Finalmente, as galáxias anãs são um testemunho da diversidade e complexidade do universo. Desde as menores até as maiores, cada uma desempenha um papel vital no ecossistema cósmico, e à medida que continuamos explorando e aprendendo mais sobre elas, nos aproximamos um pouco mais de compreender os mistérios do universo. Que outros segredos o cosmos nos reserva em sua vasta imensidão? A resposta está no horizonte, pronta para ser descoberta. As galáxias anãs são fascinantes, embora muitas vezes passem despercebidas no vasto cosmos. Por trás de sua modesta aparência, se escondem segredos sobre a formação e evolução do nosso universo. O que é exatamente uma galáxia anã? Em essência, são grupos de estrelas menores que as galáxias normais, como se fossem pequenas bolhas em um mar de estrelas. Essas galáxias podem conter desde alguns milhões até alguns bilhões de estrelas, o que as torna os pequenos e menos brilhantes vizinhos na grande vizinhança cósmica. No vasto universo, as galáxias anãs são extremamente comuns. De fato, estima-se que haja mais galáxias anãs do que galáxias grandes, como a Via Láctea. Imagine uma festa repleta de pessoas, onde a maioria são amigos que você mal conhece. Assim são as galáxias anãs, pequenas, mas estão por toda parte, tornando a diversidade do universo ainda mais intrigante. Uma das características mais interessantes das galáxias anãs é seu papel na formação de galáxias maiores. Funcionam como blocos de construção, trazendo matéria e energia que, com o tempo, se fundem para criar estruturas maiores.
Pense nelas como as peças de um quebra-cabeça. Embora cada uma seja pequena por si só, juntas podem formar uma imagem impressionante. E quanto à sua composição? As galáxias anãs costumam ter menos matéria escura do que suas contrapartes maiores. A matéria escura é essa substância misteriosa que não podemos ver, mas sabemos que existe porque influencia a gravidade das galáxias. Entre as galáxias anãs mais conhecidas está a galáxia anã de Fornax, que está relativamente perto da nossa própria Via Láctea. Esta galáxia, a cerca de 60 mil anos-luz de distância, é um pequeno tesouro de estrelas antigas. Em seu interior foram encontradas estrelas que são algumas das mais velhas do universo, o que nos oferece uma janela para o passado. Que histórias poderiam nos contar essas estrelas se pudessem falar? Outra galáxia interessante é a galáxia anã de Carina. Esta galáxia é um fervilhão de formação estelar, o que significa que em seu interior estão sendo criadas novas estrelas neste exato momento. Imagine uma fábrica de estrelas, onde o gás e a poeira se juntam para dar vida a novas luminárias no céu. Esse processo não é apenas belo, mas também crucial para a evolução do cosmos. As estrelas que nascem em galáxias anãs eventualmente podem fazer parte de galáxias maiores, como a Via Láctea. As galáxias anãs também podem ser o lar de exoplanetas. Embora não se fale muito sobre isso, alguns astrônomos acreditam que poderiam existir sistemas planetários nessas pequenas galáxias. Que tipo de mundos poderiam orbitar estrelas nessas galáxias menos conhecidas? Talvez haja planetas semelhantes à Terra, escondidos na escuridão, esperando para serem descobertos. A exploração dessas galáxias anãs poderia abrir uma nova porta para a busca de vida extraterrestre. À medida que continuamos estudando as galáxias anãs, também aprendemos sobre a história do próprio universo. Essas pequenas galáxias oferecem pistas sobre como se formaram as estruturas em grande escala que vemos hoje. Ao observá-las, os cientistas podem retroceder no tempo, como se estivessem lendo um livro antigo que conta a história do nosso cosmos. Que lições nos ensinarão sobre o passado, presente e futuro do universo? Um aspecto intrigante é a interação entre as galáxias anãs e as maiores. Muitas vezes, as galáxias anãs são atraídas pela gravidade de galáxias maiores, como a Via Láctea. Essa atração pode resultar em fusões que criam novas estruturas galácticas. Imagine que dois amigos se encontram em uma festa e decidem dançar juntos. Sua união pode dar origem a um espetáculo deslumbrante na pista de dança do universo. A Via Láctea, de fato, tem várias galáxias anãs em sua vizinhança. A galáxia anã de Sagitário é uma delas, e à medida que se aproxima da nossa galáxia, está se desintegrando e suas estrelas estão sendo absorvidas pela Via Láctea. Esse fenômeno nos oferece uma lição sobre a natureza efêmera das galáxias anãs. Embora possam parecer pequenas e frágeis, sua influência no cosmos é significativa e duradoura. Ao observar as galáxias anãs, também nos deparamos com perguntas sobre a natureza da matéria escura e da energia escura. Essas galáxias são laboratórios naturais que nos ajudam a compreender melhor as forças que moldam o universo. Que segredos guardam essas galáxias sobre o futuro da nossa existência cósmica? As galáxias anãs, embora pequenas, são essenciais para a compreensão da estrutura do universo. Nos lembram que, apesar de seu tamanho, cada componente desempenha um papel crucial na grande obra do cosmos. Da próxima vez que olhar para o céu e ver uma estrela, lembre-se de que pode estar conectada a uma galáxia anã e que, em sua simplicidade, há uma história rica e complexa esperando para ser contada. Em conclusão, as galáxias anãs são mais do que simples agrupamentos de estrelas, são peças fundamentais do quebra-cabeça cósmico. Nos ensinam sobre a história e evolução do universo e nos oferecem um vislumbre dos mistérios ainda por descobrir. Cada galáxia anã é um lembrete de que, apesar de seu tamanho, seu impacto é vasto e inegável. À medida que continuamos explorando o cosmos, não devemos esquecer a importância desses pequenos gigantes em nossa busca por conhecimento e compreensão sobre o universo que habitamos. No vasto oceano do espaço, há um grupo de galáxias que parecem ser pequenas ilhas flutuando na imensidão do universo. Estas são as galáxias anãs, estruturas fascinantes que, embora sejam menos conhecidas que suas irmãs maiores, desempenham um papel crucial na história e evolução do nosso cosmos. Mas, o que as torna tão importantes? Para entender, devemos mergulhar em seu mundo. As galáxias anãs são como pequenas bolhas de estrelas, gás e poeira que se agrupam no espaço.
embora não tenham a grandeza da Via Láctea ou de Andrômeda, possuem seu próprio encanto e complexidade. Imagine uma pequena vila no campo, cheia de histórias e segredos, em comparação com uma grande cidade agitada. Nesse sentido, as galáxias anãs são essas pequenas vilas que, apesar de seu tamanho, foram testemunhas de eventos cósmicos extraordinários. No grupo local, que é como uma vizinhança galáctica, encontramos várias dessas galáxias anãs. Algumas das mais conhecidas são a galáxia anã de Sagitário e a galáxia anã do Cão Maior. Mas por que deveríamos prestar atenção a essas pequenas estruturas? A resposta reside em seu papel na formação das grandes galáxias. Essas galáxias anãs são frequentemente os blocos de construção que, ao longo de milhões de anos, se fundem e formam galáxias maiores. É como se fossem as peças de um quebra-cabeça cósmico, essenciais para completar a imagem. Um aspecto intrigante dessas galáxias é que muitas delas são ricas em matéria escura. Este é um componente misterioso do universo que não podemos ver diretamente, mas que influencia a gravidade e o movimento das estrelas. Você consegue imaginar ter um quarto cheio de coisas que não pode ver, mas que estão lá, afetando tudo ao seu redor? Assim funciona a matéria escura nessas galáxias. Embora não possamos observá-la, sabemos que está lá e que desempenha um papel fundamental em como se comportam essas galáxias anãs. Mas não se trata apenas de sua estrutura e composição. As galáxias anãs também são um laboratório natural para estudar a evolução estelar. Ao observar como nascem e morrem as estrelas nessas pequenas galáxias, os astrônomos podem obter pistas sobre como evoluem as galáxias maiores. É como estudar o crescimento de uma planta pequena para entender como se desenvolve uma floresta inteira. Cada estrela que nasce e morre em uma galáxia anã conta uma história sobre a história do universo. A galáxia anã de Fornax, por exemplo, é um lugar onde foram encontradas numerosas estrelas antigas. Essas estrelas são como fósseis cósmicos, que nos oferecem uma visão do passado do universo. Ao estudar essas relíquias, podemos começar a desvendar os mistérios de como se formaram as primeiras galáxias e como mudaram ao longo do tempo. Cada estrela é uma pequena testemunha da história do cosmos. As interações entre as galáxias anãs e as galáxias maiores são igualmente fascinantes. Muitas vezes, essas pequenas galáxias são devoradas por vizinhas maiores, um processo que pode parecer violento, mas que também é parte de um ciclo natural. Quando uma galáxia anã se funde com uma maior, estrelas e gás são transferidos, o que pode alimentar a formação de novas estrelas na galáxia maior. É uma dança cósmica de criação e destruição, onde cada movimento tem um propósito. A observação das galáxias anãs também levou a descobertas surpreendentes sobre a matéria escura. Os astrônomos perceberam que essas pequenas galáxias parecem estar cercadas por um halo de matéria escura, o que lhes confere uma estabilidade inesperada. Esse halo é como um escudo invisível que protege a galáxia, permitindo que ela exista em um universo onde a gravidade e outras forças cósmicas estão em constante jogo. À medida que a tecnologia avança, os cientistas estão descobrindo mais galáxias anãs. As missões espaciais e os telescópios mais potentes estão nos permitindo ver mais longe e mais claro do que nunca. Isso significa que estamos no auge de um novo capítulo na exploração do universo. Cada nova galáxia anã que encontramos é como abrir um novo livro em uma biblioteca cósmica cheia de histórias para contar. Às vezes, as galáxias anãs podem até revelar segredos sobre a história do próprio universo. Por exemplo, ao estudar como estão distribuídas no espaço e como interagem entre si, os cientistas podem obter pistas sobre a expansão do universo e a formação de estruturas em grande escala. É como tentar reconstruir um mapa antigo a partir de fragmentos de informação dispersos. Enquanto nos aprofundamos no estudo das galáxias anãs, é importante lembrar que o universo é um lugar em constante mudança. O que sabemos hoje pode ser apenas a ponta do iceberg. Cada descoberta pode abrir novas perguntas e mistérios, nos empurrando a explorar além do conhecido. As galáxias anãs, embora pequenas, são uma janela para um universo maior e mais complexo do que estamos apenas começando a entender. À medida que finalizamos nossa exploração das galáxias anãs, fica claro que esses pequenos mundos têm um impacto desproporcional em nossa compreensão do cosmos. Não são apenas pontos de luz no céu, mas peças essenciais de um quebra-cabeça que continua a evoluir. Da próxima vez que olhar para as estrelas, considere que por trás de cada brilho pode haver uma galáxia anã com sua própria história, esperando para ser descoberta.
A curiosidade sobre o universo nunca deve parar. Porque sempre há mais a aprender e explorar nesta vasta e maravilhosa existência. Em 1930, um astrônomo chamado Clyde Tombaugh fez uma descoberta que mudaria nossa compreensão do sistema solar. Do que se tratava? De um pequeno mundo gelado que se tornaria o 9º planeta conhecido do nosso sistema. Plutão. Mas o que faz desse planeta anão algo tão fascinante e especial? Vamos descobrir. Primeiro, falemos sobre sua localização. Plutão está no que é conhecido como o Cinturão de Kuiper, uma região cheia de objetos gelados e rochosos que orbitam ao redor do Sol além de Netuno. Imagine um gigantesco campo de bolas de neve, onde Plutão é apenas uma das muitas que dançam no frio do espaço. Mas o que o torna diferente dos demais? Uma das características mais intrigantes de Plutão é seu tamanho. Com um diâmetro que é apenas 1/5 do da Terra, você poderia pensar que é uma criança pequena em um parque de diversões, cercada por gigantes. Apesar de seu tamanho, Plutão tem uma atmosfera fina e composta principalmente de nitrogênio, com traços de metano e monóxido de carbono. Você já se perguntou como um mundo tão pequeno pode ter uma atmosfera? É um verdadeiro mistério da natureza. Além disso, Plutão não orbita o Sol de maneira simples. Sua órbita é elíptica e um pouco inclinada, o que significa que às vezes se aproxima mais do Sol do que Netuno. É como se estivesse fazendo uma dança cósmica, movendo-se em seu próprio ritmo em vez de seguir as regras. Não é surpreendente pensar que Plutão pode estar mais perto do Sol do que seu vizinho maior em certos momentos? A superfície de Plutão é igualmente fascinante, com montanhas de gelo de água e vastas planícies de nitrogênio. Sua paisagem parece saída de um filme de ficção científica. Imagine um mundo onde as geleiras são mais comuns do que as árvores. Como esse gelo pode sobreviver em um lugar tão frio e distante? Plutão é um lugar onde a ciência e a imaginação se encontram. Mas a história de Plutão não termina aqui. Em 2015, a missão New Horizons da NASA fez um sobrevoo histórico, enviando imagens detalhadas e dados sobre este planeta anão. As fotos revelaram um mundo muito mais complexo do que se imaginava. Você consegue imaginar a surpresa dos cientistas ao ver montanhas e vales em um lugar que muitos pensavam ser apenas um objeto gelado e sem graça? Um dos achados mais impressionantes foi a presença de uma grande mancha escura chamada Sputnik Planitia, que parece ser um vasto mar de gelo. Essa descoberta levantou a questão: poderia haver algum tipo de atividade geológica em Plutão? É possível que este pequeno mundo ainda tenha alguns segredos guardados sob sua superfície? E se falarmos de suas luas, não podemos esquecer de Caronte, a maior delas. Caronte é tão grande em comparação com Plutão que, de certa forma, ambos os corpos celestes giram um ao redor do outro como se fossem dois dançarinos em um palco. Esse dueto tem uma relação única, que os torna um sistema binário, o que significa que sua dança é muito mais complexa e bela do que poderíamos imaginar. Além de Caronte, Plutão tem outras luas menores, como Hidra e Nix. Essas luas são como os pequenos satélites de um rei, girando ao seu redor e adicionando ainda mais mistério à história de Plutão. Que segredos poderiam abrigar essas luas? A ciência ainda está tentando responder a essa pergunta. Em 2006, Plutão foi reclassificado como um planeta anão. Essa decisão causou um grande alvoroço na comunidade científica e entre os aficionados por astronomia. O que significa realmente ser um planeta anão? Plutão, embora menor, continua sendo um objeto fascinante que nos ensina muito sobre a formação do nosso sistema solar e os limites da nossa compreensão. A história de Plutão é uma mistura de descoberta, mistério e controvérsia. À medida que continuamos explorando o cosmos, cada nova missão e cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de entender não apenas Plutão, mas também a natureza do universo em que vivemos. Mas a pergunta persiste: o que mais há lá fora, esperando para ser descoberto? Com cada avanço, nos aprofundamos em um mar de possibilidades. Assim, enquanto olhamos para o céu estrelado, lembremos de Plutão e todas as maravilhas que ele oferece. Este pequeno mundo gelado nos ensina que o cosmos está cheio de surpresas e que sempre há algo novo para aprender. A exploração espacial apenas começou, e quem sabe que tesouros estão além da nossa vista. A aventura de descobrir continua. As luas de Plutão são como pequenos companheiros que dançam ao redor de um gigante anão. Você sabia que Plutão tem 5 luas conhecidas? Cada uma delas tem sua própria personalidade e características fascinantes.
vamos nos aprofundar neste intrigante sistema. Primeiro, falemos de Caronte, a lua mais grande de Plutão. Caronte é tão grande em comparação com Plutão que alguns astrônomos consideram que ambos os corpos formam um sistema binário. Se Plutão fosse um gigante em uma dança, Caronte seria sua parceira que, embora menor, tem um peso significativo na coreografia. Você consegue imaginar como seria ver esses dois corpos celestes girar juntos no vasto espaço? Caronte tem uma superfície cheia de cânions e uma paisagem que parece contar uma história de colisões e transformações. Mas, e as outras luas? Além de Caronte, Plutão tem 4 luas menores: Nix, Hidra, Cerberus e Estige. Embora sejam menos conhecidas, cada uma tem seu próprio mistério. Você já se perguntou por que tem nomes tão peculiares? Os mitos e lendas nos oferecem pistas. Nix, por exemplo, é nomeada em homenagem à deusa grega da noite. Enquanto isso, Hidra, a famosa criatura mitológica, também se faz presente no céu. É como se o antigo mundo dos mitos estivesse conectando nosso universo com o passado. Falemos de Nix, que é um pouco menor que Caronte, mas não menos interessante. Sua superfície é refletiva, o que sugere que talvez tenha gelo. Imagine um lugar onde os raios do sol brilham intensamente, iluminando uma paisagem congelada. Não é fascinante pensar que neste canto do sistema solar há uma lua que parece quase mágica? Essa luminosidade poderia oferecer pistas sobre a composição de Nix e como se formou. Por outro lado, Hidra, a irmã de Nix, é ainda menor e tem uma forma irregular. Você sabia que sua forma se assemelha mais a uma batata do que a uma esfera? Isso se deve à sua baixa gravidade, que não consegue moldá-la em uma forma mais arredondada. Esse aspecto curioso nos conta sobre sua história. Talvez tenha se formado a partir dos restos de colisões no espaço, o que a torna uma testemunha de um passado tumultuado. Agora, e Cerberus e Estige? Essas duas luas são ainda menores e menos conhecidas. No entanto, isso não torna sua existência menos importante. Cerberus, com seu nome que evoca a criatura mitológica que guardava as portas do submundo, é um lugar onde a ciência ainda tem muito a descobrir. Poderia haver gelo em sua superfície? Que segredos guarda em seu interior? Estige, por sua vez, é a menor de todas. Seu nome vem do rio que separa o mundo dos vivos do dos mortos na mitologia grega. Isso sugere que há um ar de mistério que envolve esta pequena lua. O que nos dirá sobre as origens de Plutão e sua família lunar? Cada nova descoberta sobre Estige pode nos ajudar a entender como se formou este sistema complicado e o que viveu ao longo dos séculos. A relação entre Plutão e suas luas é como um delicado equilíbrio. Caronte, embora seja a maior, não é apenas um satélite, é uma companheira que influencia a rotação de Plutão. Esse fenômeno faz com que o planeta anão gire de uma maneira única, criando uma dança cósmica que dura um dia em Plutão, o que equivale a 6 dias na Terra. Esse tipo de interação nos mostra como os corpos celestes podem influenciar uns aos outros, como um jogo de dominó em que um movimento afeta todos os demais. Apesar de ser um planeta anão, Plutão e suas luas nos oferecem uma lição valiosa sobre a diversidade do sistema solar. Cada lua, com sua história e características, é um lembrete de que o espaço é um lugar cheio de surpresas. Quem sabe que descobertas futuras nos aguardam? Cada missão espacial, cada telescópio focado no céu, pode revelar segredos ocultos durante milênios. A exploração das luas de Plutão também nos ajuda a entender melhor os processos de formação de sistemas planetários. Essas luas, assim como os planetas que orbitam estrelas maiores, são peças de um quebra-cabeça cósmico. Você consegue imaginar como todas essas peças se encaixam na vasta imagem do universo? Em conclusão, Plutão e suas luas são uma janela para o passado e o futuro do nosso sistema solar. À medida que continuamos investigando e aprendendo sobre esses corpos celestes, também estamos explorando a história da formação do nosso próprio lar. Cada lua, cada superfície congelada e cada sombra no espaço nos contam uma história que espera ser descoberta. Então, mantenha seus olhos no céu, porque o universo sempre tem mais a oferecer. Neste vasto universo, cheio de mistérios e maravilhas, percorremos juntos um caminho fascinante através de estrelas, planetas e sistemas que desafiam nossa imaginação. A exploração do cosmos é uma viagem que nunca termina. E cada descoberta nos convida a refletir sobre nossa própria existência e nosso lugar no universo. O que aprendemos nesse percurso? O que realmente significam aqueles pontos brilhantes no céu noturno?
À medida que exploramos sistemas estelares próximos, entendemos que não estamos sozinhos em nossa busca por respostas. Próxima Centauri, Alpha Centauri e tantas outras estrelas nos contam histórias de formação, evolução e, talvez, de vida. O que aconteceria se, em um canto distante do cosmos, houvesse formas de vida semelhantes às nossas? A possibilidade é tão intrigante quanto surpreendente e nos leva a perguntar: o que precisamos para encontrar vida além do nosso planeta? A maioria das estrelas em nossa galáxia são anãs vermelhas, pequenas e tênues, mas também são as mais comuns. De certa forma, poderíamos pensar nelas como os pequenos cafés em uma cidade cheia de grandes restaurantes. Embora não sejam as mais deslumbrantes, têm seu próprio charme e, muitas vezes, são o lugar onde se encontram as melhores histórias. Cada estrela, cada planeta, é uma página no livro da galáxia, esperando para ser lida. O sistema de Alpha Centauri, com suas 2 estrelas principais, nos mostra que a diversidade no cosmos é a norma. Quem poderia imaginar que em um mesmo sistema poderiam coexistir 2 estrelas tão diferentes? A busca por exoplanetas nesses sistemas nos lembra que o universo é um lugar cheio de surpresas e que cada descoberta poderia nos aproximar mais de responder à pergunta mais antiga de todas: estamos sozinhos? Quando observamos a estrela de Barnard, percebemos que às vezes os tesouros mais próximos são os menos conhecidos. Você sabia que é uma das estrelas mais próximas da Terra e, no entanto, passou despercebida para muitos? Seu exoplaneta, Barnard B, nos oferece uma oportunidade única para estudar condições que poderiam ser semelhantes às do nosso próprio planeta. Que segredos esse mundo remoto poderia revelar? Luhmann 16. Um sistema binário de anãs marrons levanta questões sobre a classificação das estrelas e sua evolução. É como se no universo houvesse classes de estrelas, cada uma com sua própria história e características. Que lições podemos aprender desses sistemas binários? Poderiam nos ensinar sobre a formação de sistemas planetários e como a gravidade pode moldar o destino de mundos distantes. Wolf 359. Embora pequena e pouco brilhante, desperta curiosidade. O que aconteceria se encontrássemos um mundo habitado orbitando uma estrela tão tênue? A exploração de Gliese 411 nos lembra que mesmo as estrelas menos brilhantes podem ter histórias fascinantes para contar. Talvez existam planetas que abrigam vida, apenas esperando para serem descobertos. A brilhante Sírio, a estrela mais luminosa em nosso céu, nos faz refletir sobre a percepção. O que significa ser brilhante em um universo cheio de luzes? Sírio nos ensina sobre a importância da perspectiva e como, às vezes, o que parece ser evidente pode ser apenas a ponta do iceberg de algo muito mais profundo e complexo. O sistema Alpha Centauri, que é um reflexo do nosso lar solar, nos convida a sonhar. O que aconteceria se em um futuro não tão distante pudéssemos viajar para esses sistemas? A exploração das galáxias anãs e das nuvens de Magalhães nos mostra que o universo é um tecido entrelaçado de histórias. Cada galáxia anã é um fragmento de história, uma peça do quebra-cabeça que compõe nosso entendimento do cosmos. Ao olhar para as galáxias do grupo local, percebemos que não estamos sozinhos em nossa busca. A interação entre essas galáxias nos lembra que o universo é um lugar dinâmico e em constante mudança. Como se influenciam mutuamente? Cada colisão e fusão é uma dança cósmica que nos ensina sobre a evolução e o crescimento. A história da descoberta de Plutão é um lembrete da curiosidade humana. Às vezes, as descobertas mais significativas vêm da busca incessante por respostas. Plutão, embora já não seja considerado um planeta maior, continua sendo um fenômeno fascinante. O que nos diz sua descoberta sobre nossa própria busca por conhecimento? As luas de Plutão, mundos em si mesmas, nos mostram que muitas vezes o pequeno pode ter um grande impacto. Cada lua tem sua própria história e características únicas. Que mistérios poderiam revelar se tivéssemos a oportunidade de explorá-las mais de perto? A exploração desses corpos celestes poderia nos oferecer pistas sobre a formação do nosso sistema solar. Ao final desta viagem, é vital lembrar que cada descoberta, cada estrela e cada planeta nos aproxima mais de entender não apenas o cosmos, mas também a nós mesmos. O que significa ser parte de um universo tão vasto e complexo? A curiosidade é a faísca que nos impulsiona a continuar explorando, a continuar perguntando. A exploração do cosmos é uma viagem que nunca termina, e embora hoje terminemos esta sessão, o universo continua se expandindo e se revelando diante de nossos olhos.
Cada noite, quando olhar para o céu, lembre-se de que aqueles pontos de luz são muito mais do que estrelas. São mundos cheios de possibilidades, e talvez, algum dia, encontremos respostas para as perguntas que hoje só podemos formular. A aventura apenas começa.